Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, estabeleceremos aqui 5 passos para fazer uma redação excelente, a chamada redação nota 1000. É o que nós veremos. Os 5 passos. Aqui nós estabelecemos quais são esses 5 passos. Nós veremos cada qual dando uma importância, uma ênfase ao passo 2, que é a principal etapa na hora de fazer a redação. Passo número 1. Primeiro, ler atentamente os textos de apoio que são dados na hora de fazer a redação. São textos que vão servir para que você possa entender o tema, entender os prós e contras a respeito do tema. Então, primeira coisa, ler atentamente os textos motivadores que são apresentados na hora de fazer a redação. Passo número 2. Após ler atentamente os textos, entendendo o conceito, os prós e contras, entendendo de forma correta o tema, é preciso fazer um esquema, uma estrutura de um texto antes de escrever. O maior erro é ler o texto e já partir para a escrita do texto. Não, é preciso primeiro fazer um esquema, fazer um desenho de uma estrutura de um texto. O que é esse esquema da estrutura do texto? Você vai simplesmente listar os itens por parágrafo. Por exemplo, o que apresentar na introdução? A posição a respeito do tema, que é a tese. Os argumentos para defender a sua posição, a sua tese. Você vai se preocupar em citar filmes, fatos históricos, obras, autores, que são as referências. O aspecto cultural para enfatizar a sua tese. E nós veremos esse passo na tela seguinte. Esquematizando o texto. Então, como dito, após ler os textos de apoio, para entender o conceito, aquilo que está sendo debatido, é preciso fazer primeiramente, nesse esquema, esses 2 itens, construir esses 2 itens. Primeiro, o posicionamento a respeito do tema, se você é a favor ou contra o que está sendo debatido. Suponhamos o seguinte tema que foi objeto do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ora, você deve fazer essa pergunta, o estigma existe, sim ou não? Essa resposta, se sim ou não, é a tese do seu texto, é o seu posicionamento, é aquilo que você defenderá. Se ele existe, por que existe? Se não existe, por que não existe? Então, primeira coisa, se posicionar a respeito do tema, estabelecendo a tese do seu texto. Após fazer isso, é preciso simplesmente apontar os argumentos que serão utilizados para defender o seu posicionamento. Aqui você não vai desenvolver ainda, apenas listar os argumentos. Ora, de que forma eu defenderei que o estigma existe? Então, é preciso fazer isso. Vamos aqui ainda enfatizar ainda mais o esquema do texto. Então, veja, primeira coisa é se posicionar a respeito, que é a construção da sua tese. Sim, existe estigma às doenças mentais no Brasil. Então, aqui nós estamos fazendo uma simulação, tomando como tese, como posicionamento, a existência do estigma às doenças mentais. Então, eu já tenho a minha tese. Agora, quais serão os argumentos para defender essa tese? Aqui eu também, com base em várias redações que foram escritas a respeito do tema, nós poderíamos pegar esses 2 argumentos. Por que ocorre o estigma? Por conta do descuido do governo, da negligência por parte do governo e também por conta do preconceito da sociedade. Então, aqui eu tenho a minha tese e os meus argumentos. Agora, vejo que é tudo
aqui está ainda dentro do esquema do texto. Eu não estou escrevendo ainda a redação, estou apenas fazendo o esquema do texto. Feito a tese e listados os argumentos, é preciso pensar nos parágrafos. Como você pensa no parágrafo? Primeiro, você precisa saber que para a redação há um modelo estrutural. Inclusive, eu deixarei logo abaixo na descrição outros vídeos em que nós debatemos essa questão da estrutura da redação. Um específico debatendo toda a estrutura da redação e também um específico que trata da introdução e da conclusão. E também a indicação de um e-book que fala a respeito da construção da redação. Então, é preciso ter em mente que a redação segue a seguinte estrutura. Um título, que é opcional no Enem, e a formação do texto, um texto de cerca de 30 linhas, construído em 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, a introdução. O segundo e o terceiro parágrafo é onde ocorre a argumentação propriamente dita. É quando aqueles argumentos listados, vocês desenvolverão aqueles argumentos aqui, nos parágrafos 2 e 3. E, por fim, o último parágrafo, o quarto parágrafo, é a conclusão. Lembrando que essa divisão do texto em 4 parágrafos não é uma regra, mas é apenas um modelo que você pode seguir para que você não se perca no seu texto. Então, o primeiro parágrafo, a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e o último para a conclusão. Então, é preciso ter isso em mente. Tendo em mente essa estrutura, após se posicionar e listar os argumentos, então você vai aqui fazer o esquema do seu texto. Primeiro parágrafo, a introdução, é onde você deve colocar a tese e apenas citar os argumentos, esses 2. E você também pode citar obras, autores, filmes, documentários, fatos históricos. É importantíssimo vocês se valerem do repertório cultural, fazerem referências. Isso é muito valorizado nos textos. Então, o primeiro parágrafo é isso, apenas citar a tese e os argumentos. No segundo parágrafo é quando você vai desenvolver o primeiro argumento. Então, nós tomamos aqui no primeiro argumento negligência do governo. Então, por que a negligência do governo provoca o estigma? No segundo, no próximo parágrafo, que seria o terceiro parágrafo, você vai desenvolver o segundo argumento, o preconceito da sociedade. Por quê? O preconceito da sociedade provoca o estigma. Então, aqui é o momento em que você pode citar fatos históricos, dados estatísticos, obras, filmes, falar de problemas, relatar problemas, enfim, desenvolver o seu argumento, a sua argumentação. E, por fim, lá no quarto parágrafo, quarto e último parágrafo, é a conclusão. O que é a conclusão? Você deve retomar o seu posicionamento, sim, que existe estigma, e apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta para resolver os problemas citados anteriormente. Se há negligência do governo e há preconceito da sociedade, como nós poderíamos resolver isso? Então, aqui também eu faço uma simulação. Veja, eu poderia apresentar 2 propostas de intervenção. Primeiro, proposta para a negligência do governo. Eu poderia colocar da seguinte maneira, lógico, aqui eu estou apenas colocando de forma bem resumida, vocês podem desenvolver isso e especificar melhor como seria a proposta. Lembrando que a proposta precisa ser especificada, não pode simplesmente jogar ali que é preciso fazer tal coisa, mas é preciso colocar o que será feito, quem será feito e como será feito. Então, um pequeno exemplo seria o Ministério da Saúde precisa investir na qualidade dos tratamentos a essas doenças, tanto em hospitais públicos e em centros especializados. E uma proposta, uma suposta proposta contra o preconceito da sociedade, para melhorar esse preconceito, seria fazer com que as secretarias de educação promovam projetos educacionais. Que projetos educacionais? Como palestras, campanhas de conscientização nas escolas e em espaços públicos. Então, veja que aqui eu apresento uma proposta para resolver o problema da negligência e também uma proposta para resolver o preconceito. Na conclusão,
É possível colocar as duas propostas ou apenas uma, mas lembrando que essas propostas precisam dialogar com o restante do texto. O que você apresenta aqui de problema ao longo do texto, você tem que lá no final tentar resolvê-los, ok? Então, essa é a etapa do esquema do texto. Até agora, não foi escrito nada, ainda a redação não começou. Aqui a fase é apenas de estruturação, esquematizar, como será construído o texto. Essa é a fase mais importante do texto. Muitos vão pensar, mas eu vou perder muito tempo com isso. Pelo contrário, você vai ganhar tempo, porque um texto pensado, planejado, ele sai com perfeição. Porque aqui você vai, antes de escrever, você já vai pensar o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. Depois de esquematizar isso, preparar esse projeto de texto, aí sim, você vai partir para o próximo passo, que a gente volta aqui. Qual seria o próximo passo? Que é o passo 3. Após ler os textos de apoio, após fazer a estrutura do texto, esquematizar essa estrutura, aí sim é o momento de, com base nessa estrutura, vocês começarem a escrever o texto. No rascunho, que é também disponibilizado pela banca, né? Você tem o espaço para o rascunho. Então, deve pensar num texto de cerca de 30 linhas, com 4 parágrafos. 4 não é uma regra, mas pensem nesses 4 parágrafos para que vocês não se percam, ok? Então, agora sim é o momento, depois de esquematizar o texto, agora sim é o momento de escrevê-lo. Feito o rascunho, aí vai para o próximo passo, o 4º passo, que é fazer a revisão do texto. Tão importante quanto escrever o texto é fazer a revisão. A revisão é o momento em que você vai voltar, olhar para o todo do texto e ver se ele faz sentido, e também nessa revisão você vai olhar aspectos gramaticais, questão de concordância, ortografia, os conectivos, enfim, você vai revisar a materialidade do texto e também o seu conteúdo. Feita a revisão, revisou o texto, corrigiu o que deveria ser corrigido, agora você vai para a última etapa, que é vamos pensar assim, a etapa menos custosa do ponto de vista intelectual. Aqui é um trabalho mais mecânico, né? Que é quando você vai fazer a transcrição para a folha definitiva. Feito o texto, revisado o texto, aqui é o momento de apresentar a versão que será lida pelos avaliadores. Então, aqui é o momento de fazer na última etapa, você simplesmente vai transcrever o texto, copiar do seu rascunho. Resumindo, então, nós temos de pensar o processo de produção de uma redação em 5 passos. Primeiro passo, ler atentamente os textos de apoio para pegar a ideia dos textos. Lembrando que pegar a ideia dos textos não significa que você vai copiar trechos do texto. Isso também não deve ser feito. Você deve pegar a ideia e trabalhar a ideia dos textos e não copiar literalmente os textos apresentados. Isso você pode, inclusive, perder pontos, ok? Ou até mesmo pode zerar a sua redação, dependendo da forma como você copia os textos de apoio. Não deve fazer, você deve apenas pegar a ideia. Então, primeiro passo, ler os textos de apoio, fazer um esquema de como será construído o seu texto, essa é a fase mais importante. Terceiro passo, escrever o rascunho, pensando um texto de cerca de 30 linhas, pensar tudo isso dentro desse espaço. Quarto passo, fazer a revisão do texto, tanto do seu conteúdo quanto da sua materialidade, aspectos gramaticais. E, por fim, que é a fase mais, vamos dizer assim, mecânica, quando você, na última etapa, feito todos os passos anteriores, você vai apresentar a versão definitiva para os avaliadores, fazendo a transcrição para a folha definitiva. É isso, pessoal. A todos,
uma excelente escrita.